Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos nessa, vamos à atualização das informações do Internacional. Parei aqui para trazer para vocês os principais assuntos do Inter nessa manhã. Vem comigo, tá assistindo pela primeira vez agora e não tá inscrito no canal agora? Te inscreve, caramba, isso aqui é para dar força pro maior canal dos colorados aqui no YouTube. Esse é o maior canal. Então chega de acompanhar o Sistema Azul, a Imprensa Azul. Aqui é pra levantar o Internacional sempre. E se tu vê toda hora aqui e não te inscreveu ainda, porra, preguiça, hein, meu irmão? Caramba, aqui embaixo, inscreva-se, é só apertar o botãozinho ali. Já dá todo mundo joinha agora também, não deixa pro final do vídeo, senão tu vai esquecer e o joinha também fortalece o canal. Vem comigo, porque chegou a hora do Top 5, os principais assuntos do Inter. O primeiro, ainda em relação a ontem. Primeiro assim, ó, empatar com o Corinthians lá tá muito longe de ser um mau resultado. Na hora que tá todo mundo dando pau em tudo, tô vendo gente dizendo, meu Deus, devolvam meu Inter que só empatou com o Corinthians, não... Para, por favor, para. Nós temos que analisar as coisas do jogo. Aí sim, de um Internacional que teve chance de vencer em determinado momento da partida e teve possibilidade de perder em determinado momento da partida. Em duas situações que eu quero tratar com vocês a partir de agora, que me preocupam e que são repetidas em relação ao Internacional. A primeira delas, existe uma média que é colocada dos bons times, do quanto eles precisam em número de chutes a gol para marcar um gol. O Internacional está distante de uma média aceitável. O Internacional é um time que precisa concluir muitas vezes para fazer um gol. Isso é acabamento. O Internacional no primeiro tempo, não que o Inter tenha tido chances claríssimas no primeiro tempo, mas o Inter chegou com possibilidade de chutar gol e o Internacional não conseguiu um melhor acabamento. Isso é nervosismo? Porque eu tô falando assim, eu tô falando de jogadores que desenvolveram a ação da maneira correta, marcando pressão alta, conseguindo a chegada. O Potker chegou várias vezes, o Potker causou um inferno no sistema defensivo deles, mas faltou acabamento. Em relação ao Patrick e o D'Alessandro, também faltou acabamento. E tem faltado acabamento para os nossos homens que concluem, ou o Guerreiro, ou quem entra em seu lugar. Isso é um problema que tem que resolver. O Internacional precisa ser mais eficiente. Esse é o nome, essa é a palavra. Outra situação, durante muitas vezes na temporada, se tratou, especialmente quando o Odair era técnico, o Inter é um time covarde, o Inter faz um gol e vai para o seu sistema defensivo. Eu acho que é muito simples chamar de covarde, primeiro porque não é. Ai, falta postura, falta vontade, isso é uma balela sem tamanho, não é isso. Até porque, se tu fica dizendo isso, nós vamos estar longe da discussão do que realmente está acontecendo, ou o que pode estar acontecendo. O que aconteceu ontem? O Inter que no primeiro tempo amassa o adversário, vai pra cima, não deixa os caras passarem do meio campo. Chegou um ponto no primeiro tempo ontem que o Inter tinha 7 conclusões a gol e o Corinthians nenhuma. Só que aí no segundo tempo, em determinado momento o Corinthians nos empurra para o nosso campo e ali nós ficamos e o Corinthians começa a acumular chances de gol. Por que isso acontece? É só mérito do adversário? Também é mérito do adversário, que precisa vencer, que muda a postura, muda jogadores e acaba chegando. Mas por quê? É físico? Não me parece ser físico. Nós temos vários jogos na temporada em que nós terminamos amassando o adversário. Não parece ser físico. Mas por que nós nos submetemos em determinado momento? Por que um time que tem 7 chances de gol numa partida contra 0 do adversário, em determinado momento vê o adversário chutar 20 vezes o nosso gol, uma atrás da outra com a gente encolhido? A gente tem que entender e parar com isso. Nós temos que ter uma condição diferente em relação a isso. Tabela de classificação, o empate de ontem foi muito bom, porque evitou que o Corinthians nos ultrapassasse e era a chance do Corinthians nos ultrapassar na medida em que ele estava jogando em casa, né? O Corinthians tinha chance ontem de deixar o Internacional para trás e não conseguiu. O Inter neste momento está igualado em pontos ao Corinthians, mas tem uma melhor situação nos critérios, número de vitórias, na verdade. O Inter poderia ter se aproximado do São Paulo, não se aproximou, o São Paulo apenas empatou no final de semana, mas está na nossa visão, está no nosso alcance. O Inter neste momento teria a última das vagas a Libertadores da América, vaga indireta. Provavelmente vai abrir mais uma aí, né? Porque eu acho que realmente o Flamengo vai ser campeão da Libertadores da América. E é a 7ª vaga neste momento e não é 6ª, porque o Atlético Paranaense está em cima. E o Atlético Paranaense não ocupa uma vaga Libertadores da América pelo Brasileiro, porque ele já tem essa vaga por ter sido campeão da Copa do Brasil. Por fim,
As projeções do Internacional para a próxima temporada passam por compras e vendas. Eu queria dizer para vocês o seguinte, isso é informação. O Internacional tem ciência da necessidade de investir forte para ter um time competitivo na próxima temporada. Não que não tenha sido competitivo neste ano. Esses dias eu recebi, ontem, um recado no Facebook, rapaz dizendo, esse Internacional tem que voltar a ser competitivo. Calma, o Inter foi competitivo no ano. O Inter decidiu uma Copa do Brasil. Quem decide uma Copa do Brasil é competitivo. Ah, mas jogou mal a final. Bom, jogou mal é outra coisa. Mas que foi competitivo, foi. Ninguém que não é competitivo chega à final de uma competição nacional. Nosso rival, tão badalado, não chegou à final nenhuma esse ano, de lugar nenhum. Né? Então o Inter foi competitivo. Mas faltou algo mais. E é esse algo mais que o Internacional tem que se preocupar para a próxima temporada. E é isso que deve acontecer. O Inter vai investir, vai contratar bons jogadores, vai fazer investimento alto pro time. Pro time. Grupo nós já temos. Nós precisamos investir no time. 2 ou 3 peças diferenciadas pro time, para efetivamente ganhar os títulos, voltar à nossa rota de taças importantes que é da nossa história e nós estamos há algum tempo distantes. Valeu, gente! Até mais!